de Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar sobre Abraão. Acho que eu estou certo aqui. Quem já ouviu falar sobre Abraão, levanta a mão aí, ó. Abraão é pai de quem? Epa, houve controvérsias, né? Abraão é pai de quem? Pai de Isaac. Isso significa que ele é pai de quem? Estão com medo de responder? Estão com medo de ser reprovados? Ele é pai de quem? A nação de Israel, pai dos judeus. Quem é que aqui é filho de Abraão? Levanta a mão bem alto. Olha quanto judeu aqui nós temos. A gente vai explicar isso melhor. Nós vamos explicar em que sentido os que creem em Jesus Cristo são verdadeiramente filhos de Abraão. Como é que isso se dá? Como é que isso é possível? Que eu, você, que não fazemos parte, digamos assim, do povo judeu, que não temos o sangue de Abraão, podemos ser legítimos filhos de Abraão. Como é que isso é possível? Vamos fazer um passeio na Bíblia, começando pelo início, lá em Gênesis. Quando a gente lê Gênesis, a gente está aprendendo sobre a criação de tudo que há. Deus criou tudo bonito, tudo perfeito. Não há nenhum erro na criação de Deus. À medida que Deus ia criando, Ele mesmo ia dizendo, ao contemplar sua criação, Deus via que era bom. Viu Deus que era bom. Foi bom tudo que Deus fez. Ele criou os seres humanos à sua imagem e à sua semelhança, concedendo para eles características muito especiais: inteligência, poder de realização e de criação, inclusive livre arbítrio, capacidade de escolha, de tomada de decisão, e concedeu para eles espaço para o exercício de sua liberdade. Deu para eles autoridade e poder para exercerem domínio neste mundo. Tudo isso que Deus fez foi muito bom. O problema é que os homens fizeram mau uso da liberdade e romperam com Deus. Viram que eram tão inteligentes, tão capazes, ficaram um tanto cheios de si mesmos e acharam que não precisavam seguir as orientações do Criador, que podiam muito bem viver por sua conta e risco. Lá no Éden, lá no jardim perfeito de Deus, eles deram um grito de independência, e essa independência gerou realmente a morte. Eles viraram as costas para o Criador, pecaram. A partir daí, o livro de Gênesis começa a descrever o processo de decadência. Conta 4 histórias. Em cada uma dessas histórias que veio depois da criação, nós vemos o pecado e vemos as consequências do pecado. Podemos dizer que as 4 histórias que se seguem à criação são histórias da desgraça humana. Elas descrevem como foi que o homem foi se perdendo, se distanciando e trazendo sobre si graves consequências, danosas consequências. A primeira dessas histórias é a história do pecado, de Adão e Eva. Deram lugar ao pecado, voltaram as costas para Deus, e a partir deste incidente, o que é que colheram os nossos antepassados? Colheram a morte, colheram a destruição, uma maldição se abateu sobre toda a raça humana. Apartados de Deus, foram também apartados do paraíso. Muito triste isso. Na sequência temos a segunda história, que é a dos descendentes de Adão. 2 de seus filhos
estão envolvidos nessa história. E essa história que é tão conhecida de todos nós mostra como foi que o primeiro assassinato aconteceu neste mundo. Hoje em dia temos milhares de pessoas sendo assassinadas, mas ali já vimos como se deu o primeiro assassinato. Irmão matando irmão. É uma desgrama atrás da outra, uma desgraça atrás da outra, um abismo chama outro abismo. A terceira história então é aquela que conta do dilúvio. O dilúvio que aconteceu como um juízo de Deus contra a pecaminosidade que tomou conta da raça humana. Os homens se multiplicaram e de repente o que vimos foi a multiplicação do mal, da injustiça, da depravação, da rebelião. Ela começou a tomar maiores proporções à medida que a humanidade se expandia juntamente com ela o mal. E a quarta história da sequência, e aí entramos no capítulo 11 de Gênesis, é a história de Babel. E a história de Babel mostra a humanidade unida, mas não unida para fazer o bem, unida para fazer o mal, unida para exaltar a si própria. Era o humanismo já tomando conta dos homens daqueles dias do passado. O homem é o centro de todas as coisas, o homem imutável, o homem é o senhor da tecnologia, o homem que pode viver, construir, edificar sem o auxílio de Deus. E isso, desta prepotência, desta arrogância, nós temos a consequência danosa, a maldição de Babel, aquele fenômeno das línguas que dividiram as nações. A partir daí temos o surgimento das nações, mas essas nações estão surgindo em rivalidade uma com a outra. As línguas distintas causaram estranheza entre os povos que começaram a se estranhar, se tornando inimigos, adversários, rivais, em competição, em luta voraz, um para engolir o outro. Vemos o capítulo 11 mostrando como as nações surgem debaixo de maldição. O capítulo 11 revela que as nações estão amaldiçoadas. Chegamos no capítulo 12. E o que conta o capítulo 12? A história de Abraão. Já no final do capítulo 11 temos o seguinte: de Babel, de Ur dos Caldeus, da mesma região da Babilônia, de Babel, Deus chamou um homem dentre as nações. O quadro era as nações amaldiçoadas, espalhadas, em rivalidade, em inimizade, em guerra umas com as outras, amaldiçoadas. Mas o que temos aqui é que Deus, no meio deste caos, não abandonou o homem à sua própria sorte. Ele interveio com graça e levanta um homem no meio de Babel, de Ur dos Caldeus, lá no coração da Babilônia. Levantou um homem, escolheu um homem, para que através dele começasse a história da salvação. Se vermos a história depois do episódio, depois da criação tão linda e tão bela e tão perfeita, temos uma série de eventos que marcam a história da desgraça humana. A partir de Babel, temos o surgimento de Abraão como o início da graça de Deus, o início da história da salvação. Deus já, quando o homem caiu em pecado, lá no Jardim do Éden, por ocasião da queda,
À medida que ele ia trazendo juízo sobre o homem, juízo sobre a mulher, juízo sobre a serpente, ele faz uma profecia. Sim, Deus anuncia um episódio futuro que seria um episódio de redenção. Ele diz: nascerá um filho de Eva, um descendente de mulher. A serpente vai ferir o seu calcanhar, mas ele irá pisar a cabeça da serpente. Alguns anéis tímidos, aqui e acolá. Você sabe de quem fala essa profecia de Deus? É de Jesus. Quando Deus escolheu Abraão, nesse contexto de caos das nações, o que é que Deus tinha em mente? Jesus, o descendente por excelência de Abraão. Jesus, o Salvador, aquele que cumpre a profecia do início de Gênesis a respeito de quem irá pisar a cabeça da serpente, revertendo a maldição, curando as nações. Então Deus, ao chamar Abraão, estava promovendo não a cura, não a bênção de um povo, não a cura e a bênção dos judeus. Aliás, quando Deus chamou Abraão, você lê isso com todas as letras em Gênesis capítulo 12. Ele diz assim para Abraão: você vai ser pai de um povo. Eu vou abençoar você. E ele diz: em você, através da tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Lembra das famílias da terra, as nações que foram amaldiçoadas no capítulo 11? Estão aqui sendo abençoadas em Abraão. Deus não escolheu os judeus ou Abraão em detrimento dos demais povos. Pelo contrário, ao escolher Abraão, ele incluiu toda a humanidade. Alguns améns aqui e acolá. Mas a promessa dele não era um descendente de mulher, que pisaria a cabeça da serpente e reverteria o mal que essa mesma serpente, Satanás, trouxe ao mundo através da tentação. Deus levantou um homem, e através desse homem, ele profetizou, prometeu, que haveria bênção para todas as famílias da terra. Glória a Deus. E aí nós vamos entrar na mensagem em questão. Veja que as promessas feitas a Abraão são, resumidamente, uma promessa de descendência, que ele seria pai de uma nação, mas não de muitas nações, pai de muitas nações, e que ele seria bênção para todas as famílias da terra, e recebeu também uma promessa, uma terra prometida. Vamos ver como é que isso acontece. Abraão, pai de todos os que creem, diz, eu queria que você abrisse a Bíblia, pode abrir lá em Romanos capítulo 4, no versículo 11. Aliás, você pode até deixar em Romanos 4, porque esse texto de Romanos capítulo 4 é muito precioso, é muito rico. A partir do versículo 11 você vai lendo e lendo e vai vendo como é o entendimento, o discernimento do apóstolo Paulo, que já enxergava a igreja em Abraão. Diz o versículo 11 do capítulo 4: e recebeu o sinal, ele, Abraão, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Quem crê em Jesus Cristo, levanta a mão. Opa, então é filho de Abraão. Porque Abraão, quando
foi justificado por Deus, ele ainda nem era judeu. Diz aqui, ele era incircunciso, né? Ele foi justificado não por sua circuncisão. A lei só vai vir centenas de anos depois com Moisés. Não havia lei. O que havia era um homem que ousou acreditar na promessa de Deus. Por isso se tornou o pai de todos os que creem. Aleluia. Creu na promessa. Tinha 75 anos de idade. Deus prometeu: você vai ser pai. A sua mulher era estéril, devia ter a mesma idade aproximadamente. Ele disse: ela será mãe. E ele acreditou na promessa de Deus. E o impossível se fez possível. Isso lhe foi imputado por justiça. Deus salvou Abraão por causa da sua fé em sua palavra. Torna-se Abraão ali o escolhido e o pai de um povo, o pai de uma grande família, o pai de inúmeras nações, inclui brasileiros que creem em Jesus Cristo. Aleluia. Inclui africanos, inclui japoneses, inclui árabes. Os árabes acham que são filhos de Abraão porque descendem do sangue de Abraão. Os judeus pensam que são filhos de Abraão porque descendem do sangue de Abraão. Mas a palavra de Deus está esclarecendo para nós que os verdadeiros filhos de Abraão são os que têm fé em Deus, os que creem em Jesus Cristo. Glória a Deus. Hebreus 4, de 16 a 17 diz o seguinte: a promessa para toda a descendência, a promessa de Deus de terra, a promessa de Deus feita a Abraão, é para toda a descendência. O que ele quer dizer por toda a descendência? Veja, não somente ao que está no regime da lei, não somente para os judeus, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Não ouvi nenhum amém. Abraão é pai de todos nós. E se somos filhos de Abraão, somos herdeiros da promessa. Somos filhos da promessa. A promessa que Deus fez a Abraão se cumpre em nós. Hebreus 4, de 16 a 17. Agora eu fui para Hebreus. Continua em Romanos 4, que está bom também. Promessas cumprindo-se em Cristo. Deixa eu ver se era Romanos. Era Romanos, eu escrevi errado. Vamos voltar lá para corrigir então. Vamos lá. Estou me perdido com isso aqui hoje. Eu coloquei Hebreus, né? Então esse texto, a promessa para toda a descendência, não somente é de Romanos capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Por isso que você está com a sua Bíblia aberta para corrigir o pastor, que na pressa copiou errado. Vamos lá. Promessas feitas a Abraão, cumprindo-se em Jesus Cristo. Ora, veja só, Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não disse aos descendentes, como se falando de muitos, porque porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Glória a Deus. Amém. O que isso significa? Significa que as promessas que Deus fez a Abraão cumpre-se cabalmente em Jesus Cristo, o descendente por excelência. Vamos mais adiante. A igreja é o Israel de Deus, e não sou eu que digo isso não. Veja João 1, de 10 a 12, que mostra o seguinte:
Cristo veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, e não apenas filhos de Abraão, filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, Romanos 11, de 17 a 24, nós vamos ler o seguinte, resumindo aqui: os gentios receberam o Cristo e foram enxertados na oliveira. Romanos capítulo 11 fala sobre o destino de Israel. Aliás, os capítulos 9, 10 e 11. E lá nada se fala sobre uma esperança de Israel voltar para a Palestina, território, terra, e fazer guerra com os palestinos e conquistar mais terra. Nada de terra aqui, deste mundo. Mas lá, no capítulo 11, nós encontramos Deus falando a respeito de que Ele, como é um único Deus, tem também um único povo. Deus não tem dois povos, Deus tem um único povo. E Ele claramente aponta que esse povo, nos dias do Antigo Testamento, eram os descendentes de Abraão, mas não todos eles. Ele diz isso claramente no capítulo 9, não todos eles. E Ele diz: não é porque você é um israelita que você é um israelita, porque existe israelita e israelita. Nem todo Israel é Israel. Não é porque é descendente sanguíneo de Abraão que é verdadeiramente legítimo filho de Abraão. Não é filho de Abraão o que tem o sangue de Abraão. Estou resumindo o capítulo 9. Mas é descendente de Abraão quem tem a fé de Abraão. Glória a Deus. Já nos dias do Antigo Testamento, nem todo Israel era Israel. Vejam quantos pereceram no deserto por causa da sua rebeldia. Vejam que nos dias de Elias, do rei Acabe e Jezabel, a grande maioria do povo de Deus, do povo escolhido, do povo de Israel, desta nação de Israel, estava adorando quem? Elias fica se sentindo como o único remanescente de todo o povo, o único fiel. E Deus diz para ele: Elias, há mais 7 mil de milhões. Não era apenas Elias, ele já ficou contente que tinha 7 mil. Então, nos dias de Elias, quantos eram verdadeiramente Israel? Os 7 mil. 7.001. A 7 mil, então se Elias fica 7 mil ou 7 mil com Elias, não importa, só este grupo dentro de toda a nação é que se manteve firme e não dobrou os joelhos diante de Baal. Portanto, o verdadeiro Israel é aquele fiel ao pacto, fiel ao exemplo de Abraão, fiel à aliança, que tem a fé de Abraão. O remanescente. Quando Jesus chega a esse mundo, Ele veio para os que eram seus. Mas os seus o receberam? Não. Os judeus o acolheram assim? Tremendamente não. Mas lembre-se, alguns judeus acolheram. Os apóstolos não eram todos judeus? Aqueles 120 que estavam no cenáculo não eram todos eles judeus? A primeira igreja era composta integralmente de judeus. O remanescente de Israel. Continuou a mesma história do Antigo Testamento. Deus sempre teve um remanescente fiel, legítimos herdeiros da promessa, filhos da promessa. E nos dias do Novo Testamento, ali havia um punhado de judeus que aguardavam e que abraçaram a promessa, que creram no Cristo. Isso é coisa maravilhosa. Ali estava a igreja nascendo como remanescente de Israel, um único povo, uma linhagem, uma sequência, uma continuidade, uma acolhida por parte daquela nação íntima. Mas eram judeus, apóstolos de Cristo e outros discípulos mais. E aí? A esses foram se juntando quem? Gentios. Dentro desse mesmo tronco, os que não receberam, que eram seus por direito, primariamente, por não receberem, por rejeitarem Cristo, foram cortados na oliveira. Ele diz: há um único tronco, uma
única árvore. Jesus é a oliveira verdadeira, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é o Cristo Messias. E verdadeiro judeu é aquele que adora e acolhe o Messias de Israel. E olha só que coisa interessante: os ramos naturais, por sua rejeição, foram cortados, enxertados neles, nessa mesma oliveira, no mesmo tronco, no mesmo povo. Quem? Nós, brasileiros, romanos, o centurião romano, pessoas de outros povos começaram a ser abençoados através dessa semente de Abraão, desse eleito de Abraão, desse escolhido que é o Cristo, que é Jesus. Isso não é incrível? Então os gentios receberam Cristo e foram enxertados na oliveira, tornaram-se o Israel de Deus. Leia lá Gálatas 6,16. Paulo chama os gentios de Gálatas, membros da igreja de Cristo, de o Israel de Deus. E ele, em Gálatas também, no capítulo 4, versículo 28, diz: e filhos da promessa como Isaac. Você sabia que você é um filho da promessa, tanto quanto Isaac, sem tirar nem pôr? É o que diz o apóstolo Paulo: você é filho da promessa, você é um filho de Abraão, tanto quanto Isaac. Que coisa impressionante. Vamos mais adiante. Somos o Israel de Deus. Assim, já não sois estrangeiros, diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele se dirige aos gentios, Ele se dirige a esses que hoje seriam habitantes da região da Turquia, a de Éfeso, não é? Vamos dizer que Ele está se dirigindo aos turcos, e está dizendo para os turcos que creem em Jesus Cristo, está dizendo para eles: agora vocês não são mais estrangeiros, não. Vocês também não são mais peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento, porque a igreja de Cristo está edificada sobre o fundamento dos profetas do Antigo Testamento, dos patriarcas, dos profetas do Antigo Testamento, da lei dos profetas, e edificada também sobre os apóstolos. Há uma fusão, o alicerce é o mesmo, o tronco é o mesmo, Jesus é o mesmo, e Deus é o mesmo. Tem um só povo edificado aqui. Ele diz no capítulo 2 ainda: de ambos os povos, gentios e judeus, a aparente inimizade foi derrubada de ambos os povos. Ele fez um único povo, um edifício, a igreja, mistério de Deus que se revela, Deus em Cristo Jesus, o Salvador do mundo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E em Gálatas 3, 28 a 29 se diz: dessarte não pode haver judeu nem grego, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois em Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Estou falando grego aqui, mas Paulo estava falando em grego. Que bom que está traduzindo, e a gente pode entender que fazemos parte de um povo abençoado, da família de Deus, herdeiros da mesma promessa. Abraão, que recebera a promessa da terra, por exemplo, da Palestina, habitou naquela terra. Ele habitou, e os seus filhos também, Isaac, Jacó, habitaram na Palestina. Embora usufruíssem, possuíssem aquela terra, veja o que se diz em Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10. Abraão, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, como se não fosse sua, como se não fosse ela a
prometida. Que coisa interessante, olha a visão do autor de Hebreus. Abraão pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele fez isso? Porque ele habitou na Palestina como se habitasse em terra estranha. Porque ele construiu na Palestina tendas, móveis, frágeis. Porque ele não edificou ali palácios. Porque ele não edificou ali uma edificação com fundamentos mais sólidos. Porque ele não criou raiz naquela terra. Porque o próprio pai da promessa não criou raiz na terra da Palestina, antes preferiu viver em tendas. Olha o que o autor de Hebreus está nos revelando. Abraão pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Do que ele está falando? Que cidade é essa? Quem sabe só levanta a mão. Eita, mas tão pouca gente sabe que cidade é essa. Já ouviram falar da Nova Jerusalém? Já ouviram falar da Nova Jerusalém, da Nova Canaã, da Nova Palestina? Vocês já ouviram falar de uma cidade que Jesus está indo e foi para o céu para preparar para nós morada? Que aqui não é o nosso lar. Somos todos filhos de Abraão, todos peregrinos na terra, e almejamos um lar eterno e celestial. Glória a Deus. Mas agora, capítulo 11, versículo 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, é a terra prometida. Romanos 4:13. Romanos 4:13. Quem quer ler Romanos 4:13? Pode ler bem alto, no meio do povo. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Amém. E se você vai lendo mais abaixo, descreve que os herdeiros desta promessa são todos os que creem em Jesus Cristo. Que coisa linda. Mas aí tem um negócio muito interessante de ser dito. Pode repetir? Só para você prestar bastante atenção. Veja só. Pode repetir? Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas... Calma lá. Ser herdeiro de quem? Do quê? Mas não é da Palestina só. Agora é o mundo todo. Os mansos herdarão a terra. É o mundo todo. E a gente já viu que é um mundo renovado, é um mundo purificado, é um mundo novo, é um novo céu e uma nova terra. Olha que coisa, transcende, é superior, é muito melhor. Por isso Abraão já antevendo que a promessa dizia respeito a algo muito mais elevado. Esperava o quê? Novos céus e nova terra. Esperava uma nova Jerusalém. Vamos lá. A nossa pátria está nos céus. Hebreus 12:22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes e anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E 2 Timóteo 4:18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino
celestial. Por isso Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E os que esperam em Cristo apenas para esta terra são os mais miseráveis dentre todos os homens. Por isso Abraão peregrinou em Palestina, na Canaã, e não considerou aquela sua pátria definitiva, e nem aquela terra como a prometida. Por excelência guardava pátria superior, pátria celeste. A nova Jerusalém, Gálatas 4:26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Tem uma Jerusalém lá em cima, que vai descer um dia lá dos céus. Jesus foi preparado. É a terra revestida de céu. É uma Jerusalém celestial. É uma nova terra, mas também é chamada de um novo céu. É o céu e a terra completamente renovados. E o sol? Haverá sol nessa nova Jerusalém? É um mundo novo, não é? Por que não vai precisar de sol lá? Quem será o nosso sol nessa nova cidade, nesse novo país, nesse novo mundo? Jesus. Apocalipse 3:12. Ao vencedor falo-ei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Vamos concluindo. A nova Jerusalém inclui judeus e gentios crentes em Cristo. Como sabemos isso? Quando você vê a descrição da nova Jerusalém, lá no capítulo 21, vemos que ela abarca a igreja como um todo. A igreja da qual fazem parte judeus crentes e gentios crentes. Gentios são não judeus, todos os demais povos que também creram em Cristo. No caso, a igreja é composta por fiéis, crentes em Cristo, sejam eles judeus ou gentios ou não judeus, digamos assim. Tinha, diz o texto bíblico, tinha grande e alta muralha esta cidade. É uma descrição da Nova Jerusalém. 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então essa cidade, essa terra prometida, é a promessa que Deus fez a Abraão, que ele estava esperando que se cumprisse na sua descendência, digamos assim. Temos aqui as 12 tribos de Israel, caracterizadas, marcadas, presentes. Mas espera lá, não para por aí não. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Lembra que a igreja descrita por Paulo em capítulo 2 e Efésios é aquela que derruba as paredes da separação entre judeus e gentios, de ambos os povos faz um, e está sedimentada, fundamentada sobre o alicerce dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos, dos patriarcas do Antigo e do Novo Testamento, dos apóstolos. Eis aí. Por que que o Apocalipse descreve os 24 anciãos? O que eles representam? Senão a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja que já existia nos dias do Antigo Testamento, simbolizadas ali pelo remanescente, também pelos 12 patriarcas. 12 patriarcas, mais 12 apóstolos do Novo Testamento, 24, né? É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que engloba, que abarca, e os 24 são os cabeças desse povo de Deus. Bom, vamos chegar aos finalmente. Olha o que diz a Bíblia, Romanos 4, 16 e 17. A promessa da terra é para toda a descendência de Abraão, o que inclui os gentios, que são filhos da fé, filhos da promessa. Dá uma lida depois com calma. Inclui todo mundo. Romanos 4, 17. Assim se cumpre a promessa de que Abraão seria pai de muitas nações. E mais,
Diz Romanos 8,17, que nós, os crentes, não importando se somos judeus ou gentios, se somos brasileiros, argentinos, coreanos, não importa de onde nós viemos, se somos de uma tribo de índios, se somos de uma tribo africana, se somos europeus, não importa se temos fé em Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus aqui que nós nos tornamos pela fé em Jesus herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Se a promessa foi feita ao descendente que é Cristo, nos tornamos co-herdeiros juntamente com Ele. É uma coisa linda e maravilhosa. Conclusão: se Abraão recebeu uma terra física também, porque nós estamos negando que ele não tenha recebido uma Palestina física. Se ele recebeu bênçãos materiais, digamos assim, lembramos que ele não cresceu os olhos sobre essas coisas terrenas. Lembramos que ele não estabeleceu raízes e nem alicerces nesta terra, que ele nunca se esqueceu que era um peregrino na terra. Seus olhos estavam sempre fixos nos céus, numa nova Jerusalém, num Deus celestial. Ele não se contentou com bênçãos materiais da parte de Deus, ele buscou as espirituais, promessas muito superiores. E se isso é fato, como vimos pela exposição das Sagradas Escrituras, então temos algumas lições importantes aqui. Nós também temos recebido bênçãos materiais. Quem tem recebido alguma bênção material de Deus, diga um amém. Amém. Glória a Deus. Sejamos então como Abraão. Não façam da bênção um Deus na sua vida. Lembre-se sempre que você é um peregrino na terra. Seus dias sobre a face da terra estão contados e são poucos. Você vai passar rapidamente. E quando eu falo de você, estou olhando no espelho. Estou falando de mim também. Quem aqui garante quantos anos ainda temos de vida pela frente? Não vamos apostar as nossas fichas aqui na terra. Não vamos nos esquecer que somos peregrinos. Vamos acumular os nossos tesouros no céu. Busquemos as coisas lá de cima, onde Deus habita, onde Cristo habita. Acumulemos então tesouros onde nem a traça nem a ferrugem podem alcançar para corroer. E diz o apóstolo Paulo ainda que o nosso tabernáculo, a nossa tenda, o nosso corpo venha se deteriorar, venha estar no processo irremediável de morte, porque fisicamente ainda nos encontramos debaixo de maldição. A morte é uma maldição viva sobre os nossos corpos. Ficamos enfermos, estamos sujeitos à dor, à ansiedade, à angústia, ao temor, a uma série de males. Ainda que o nosso corpo venha estar no processo de decadência, vai se deteriorando mais e mais, temos um edifício da parte de Deus, temos a esperança da ressurreição. E se as vossas riquezas prosperam, diz o Salmo 62:10, não ponhais nelas o vosso coração. Fechemos os nossos olhos, coloquemos em pé e fechemos os nossos olhos. Você tem entendido a mensagem desta noite? Deus tem falado ao seu coração? Você tem alcançado uma compreensão maior a respeito da salvação de nosso Deus e do seu plano, que vai desde o Antigo até o Novo Testamento, encontrando pleno cumprimento em Jesus? Você tem aprendido alguma lição com Abraão, o pai da fé? Vai falando com
o seu Criador nesta hora. E você tem fé em Jesus Cristo? Você tem uma fé do tipo que teve Abraão, capaz de deixar coisas preciosas para si, para obedecer, para seguir no caminho que Deus está te dirigindo? O que Deus te fala hoje, você é capaz de obedecer? Você está pronto para obedecer o que Ele te diz? Não é o que o pastor diz, mas é o que Deus te fala diretamente, através da sua palavra, que fala diretamente a você através do seu Espírito. Está você, como Abraão, pronto a obedecer pela fé, a acolher pela fé a palavra de Deus? Você tem vivido uma vida que está priorizando as coisas que são do alto? Você também busca uma pátria celestial? Você espera e almeja um novo céu, uma nova terra? Você crê nesta promessa, assim como Abraão um dia creu que seria pai de uma grande nação, pai de muitas nações, ainda que fosse já idoso?